Erev Tov, Shabbat Shalom. Eu sei que esse estudo eu queria que fosse para agora, né, para hoje, mas o cansaço, né, tanto meu quanto de minha esposa, nos levou a... Eu acordei 7 horas da manhã, fiz algumas coisas, né, tipo calendário e tal, conversei com alguns irmãos e acabei indo dormir. Descansar um pouco e acabei acordando às 13 e tanto da tarde e aí conversei com alguns irmãos de novo e acabou que atrasou a gravação, mas tudo bem, ela vai estar no ar até o pôr do sol. Esse então é o Leis 4, né? Quantas, né, devo cumprir, que vai falar a respeito daqueles dois mandamentos, os dois grandes mandamentos, né, que o Mashiach diz, e que muita gente acha, né, que na verdade o que o Mashiach quis dizer ali foi que de todos os mandamentos que existem na Torá, você amando a Yahu em primeiro lugar sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você já estaria cumprindo a Torá. Mas observem, não é isso que ele perdão, observem, não é isso que o Mashiach quis dizer. Na verdade, eu já pensei assim, eu já até escrevi estudos, né? Onde, quando eu ainda era contra a Torá, eu achava que já... Não que eu era contra, mas eu cria que a Torá não tinha mais validade. Mas, graças ao Eterno, ele me fez ver que não, que realmente nós estamos vivendo no tempo pré, né? Ainda não houve, como eu disse no último, a nova aliança, não houve nada disso, né? Então, vamos hoje tentar explicar. Eu ia falar sobre o Shabat. Até falei para o irmão Isaías que eu ia falar sobre o Shabat. Mas a gente nunca sabe, né? Por isso que eu digo, tudo é o Pai que planeja, tudo é o Pai que nos mostra o que fazer. Se a gente faz aquilo que a gente acha que é melhor, muitas vezes ele já disse, faça isso, né? Você nem percebeu, aí você acaba fazendo. Mas tem dias que você fala que vai fazer X coisa, você acorda com aquela ideia e de repente, nesse caso hoje, eu procurando alguns textos, né, para falar a respeito do Shabat, né, eu acabei achando um texto e esse texto me caiu a ficha de que não era para falar sobre o Shabat, mas sim sobre os dois grandes mandamentos, né, os quais o Mashiach mencionou. Quero só lembrar, né, que nós nesses estudinhos estamos falando, já dissemos, né, que tudo que o Mashiach disse era a palavra do Pai. Na verdade, ele veio mostrar a verdadeira palavra do Pai. Porque no tempo em que ele veio, os Yarudim já estavam totalmente perdidos, né? Colocando lei sobre lei, ele mesmo diz, né? Vocês colocam um fardo tão pesado sobre as pessoas que elas não conseguem, né? E vocês nem querem chegar perto desse fardo. Mas isso não significa a lei da Torá. Isso significa a lei do Talmud, a lei oral, a tradição. Isso significa aquilo que o homem inventou. E os próprios Yarudim
fizeram isso já naquela época, muito antes, né? Eles ficaram 400 anos sem ter contato com o Pai, né? Então eles se desesperaram, inclusive até a Kabbalah, que é egípcia, acabou entrando nos rituais deles. Mas isso é outro assunto também. Eu já queria, né, que quando o Mashiach falava sobre os 2 grandes mandamentos, né, amar a Yahu sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, substituiria todas aquelas leis. Mas vamos fazer uma exegese aqui, né, de Êxodo 20, e vocês vão observar bem o que ele quis dizer, o primeiro e o segundo. Vamos lá. O primeiro mandamento diz: então falou Yahu todas essas palavras dizendo: eu sou Yahu, teu Hu, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra. Vamos dar um break. Observe, isso fez com que muita gente, né, cresce. Que eu não poderia fazer um quadro, por exemplo, como aquele que está ali na parede. Ó. É uma paisagem. Tem a lua, tem uma casinha, né? Um quadro muito lindo, por sinal, muito bem feito. Eu assisti até ele ser feito, tá? Isso nos anos 80. Então, tem gente que, por exemplo, os próprios Testemunhos de Jeová, eles não usam quadros. Porque eles dizem que não pode fazer nada que seja semelhante ao que está no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem embaixo, né? Nem na terra. Observem, não é a questão que nós não possamos reproduzir aquilo que nós vemos de belo. Por exemplo, o meu aquário, se vocês estão vendo daí, ele é uma tentativa de reproduzir o fundo de um rio. Então, eu estaria cometendo um pecado aqui, né? Mas, na verdade, no 5 nos diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Observe, o que ele está dizendo é que você não deveria construir nenhum tipo de ídolo para você adorar. Com a imagem do que está no céu, do que está na terra, do que está debaixo da terra, debaixo do mar. Percebem? Adorar. Porque ele diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Yahu, teu Hu, sou o Hu zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí nós chegamos no 4º mandamento. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Observe, não que o Shabat não fosse, né, guardado até então, mas 400 anos de exílio, nem exílio, de escravidão, não é mesmo? No Egito, com certeza não permitiu ao povo, a nação Yashuru, guardar o Shabat. E do jeito que ele diz, com certeza, 400 anos dá várias gerações, e você vivendo num país onde você é escravo, onde você faz o que eles mandam e não o que você quer, ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que ele diz lembra-te? Justamente por causa que eles não estavam cumprindo
Porque não podiam, porque já tinham esquecido. Ainda mais nosso povo, né? Sobre o nosso povo foi escrito que seria um povo, né, no plano do Pai, rebelde o tempo todo, né? Que justamente aí ele estaria ensinando a descendência de Abraão, né? Então, lembra-te do dia de sábado, do Shabat, né, no caso, para o santificar. Nas Bíblias é escrito sábado, né, mas nem existia a palavra sábado ainda, né, porque ela foi incluída no calendário por Gregório no século XV da nossa era, né? E aqui nós estamos falando de 2000 anos antes da vinda do Mashiach, né? Aí ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso, o Shabat, de Ahu, teu Hu. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Eu sei que é difícil, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas convivem dentro de suas próprias casas, como o próprio Mashiach avisou, com descrentes, com pessoas que não receberam o chamado, com pessoas que não entendem a palavra, com pessoas que não cumprem os mandamentos. Então realmente é complicado. Naquela época era menos complicado, por quê? Porque o pai de família, ele era realmente o chefe da casa. Então se ele dissesse: hoje é Shabat, ninguém faz nada, até o estrangeiro que estivesse lá de passagem iria ter que ficar parado. Não iriam poder trabalhar, não iriam poder acender fogo, não iriam poder um monte de coisa, certo? Aí vem a explicação, né? Porque em 6 dias fez Yahu os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yahu o dia do Shabat, do descanso, e o santificou. Então nós vemos que os 4 primeiros mandamentos, todos dizem respeito a Yahu. São 4 mandamentos que nós cumprimos para Yahu. Então, mestre, qual é o maior mandamento? Amar a teu pai, a teu Hu, sobre todas as coisas, sobre tudo, tal. Não é isso? E o segundo? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, nós sabemos que amar a si próprio significa ser contrário ao próprio Hu. Porque amar a si próximo, na concepção pelo menos, né, desde que eu nasci, no século XX, é aquelas pessoas que acreditam em si, aquelas pessoas que geralmente costumam dizer: não, eu vou à luta, eu consigo tudo. Ou seja, é um sinônimo de egoísmo, de egocentrismo, né? Mas o amar a si mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, é o seguinte: nós vamos ler agora e nós vamos ver que os outros 6 mandamentos são justamente mostrando o que devemos fazer para que nós possamos estar amando ao nosso próximo. Quem quiser saber, tem um estudo no nosso canal que fala quem é o seu próximo, né? Não vou tocar nisso agora. Vocês vão ver que agora os próximos 6 mandamentos são referentes, né, ao próximo, tá? O primeiro é, desses 6: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que Yahu teu Hu te dá. Observe, na época que o Mashiach estava na terra, os fariseus tinham inventado uma história do seguinte:
acho que é Cordoban, não estou bem lembrado agora, que se você tivesse pais, né, você teria que ajudá-los, você teria que sustentá-los se eles tivessem a necessidade. Mas se você fizesse um voto que aquele dinheiro que você iria gastar com seus pais, você ia entregar no tempo, você podia se abster desse mandamento. Mas concorda comigo que honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que Yahu, teu Hu, te dá, é um mandamento para amar o teu próximo? É uma forma? 13, que é o sexto mandamento, o sétimo. Não matarás. Observe, não matar é não matar o inocente. É não matar ser um assassino. Isso não proíbe ninguém de que se entrar um ladrão aqui e ameaçar minha esposa e tudo, se estiver ao meu alcance, eu revidar e matar o ladrão. Até na lei dos homens existe a legítima defesa. Está deixando de existir porque nós estamos partindo para um governo completamente maluco, embora faça parte do plano também, né? Por isso que eu nem sou contrário a nada que o governo faz. Mas não matarás, porque você também não quer ser morto. Então, se você deve amar ao próximo como si mesmo, você não vai matar teu próximo, né? A menos que seja em autodefesa. Não adulterarás. Também é algo para o teu próximo. Se no caso você é homem, é algo para a tua esposa. Se você é mulher, é algo para o teu esposo. Não adulterar. Eu não gostaria de ser, né, corneado, como dizem. Então eu não vou cornear minha esposa. Então, isso faz parte do segundo grande mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não furtarás. Alguém aqui tem alguma dúvida quanto ao furto? Alguém gosta de ser furtado? Eu não. Então, se eu não quero para mim isso, eu também não vou fazer para o meu próximo. Então se encaixa no segundo grande mandamento também. No próximo mandamento, eu até perdi a conta, né? Mas é o 10º, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Observem, não tem nada a ver com aquele papo de não julgueis para não ser julgado, né? Que os cristãos gostam de usar esse textinho separadamente do contexto, né, e para a vontade deles, né, mas na verdade eles são cegos, né? Mas não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Observe, falso testemunho. Eu não gosto. Eu sei que na internet, por exemplo, existem muitas pessoas que metem pau em mim e na minha esposa. Isso já vem comigo desde que eu iniciei como ministro na igreja cristã. Por quê? Porque eu nunca servi aos homens e sempre servi a Hu, embora eu nem soubesse que o nome dele era Yahu, nada disso, mas eu sempre coloquei em primeiro lugar o meu pai. E isso sempre gerou o quê? Conflitos. Né? Por exemplo, se eu estava numa denominação onde existia uma hierarquia e eu de repente fosse contrário ao ensino que fosse passado pela organização para que a gente passasse ao lacaito, né? Porque eles usam bem, né, o clero lacaito, né, dos nicolaítas, eu arrumava confusão.
Eu sempre fui uma pessoa de dizer na cara da pessoa, olha, isso está errado. Não me importando. É como eu sempre dizia antes de ter conhecido a palavra. Eu sempre respeitei ou não respeitei do mesmo jeito um mendigo do que o presidente da República. Para mim, o ser humano é o ser humano. Não é o que ele faz, mas o que ele é. Então eu não tenho essa, sabe? Porque o cara tem dinheiro, então eu falo mais macio com ele. Eu vi muitos irmãos, muitos pastores, presbíteros de outras igrejas que eu participei, que davam, mais atenção a quem dava mais dízimo, por exemplo. E nessa denominação eu fui expulso porque eu preguei contra o dízimo. Isso foi em 1994. Então, meus irmãos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso. Se, por exemplo, o teu próximo fizer algo, comprovadamente, se você viu, ou se você soube e tem provas, você tem todo o direito de admoestá-lo. Além de ter todo o direito de admoestá-lo, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer que essa pessoa vá para o extermínio eterno, na verdade. Então, você admoestando-a, você pode fazer com que ela enxergue e, inclusive, caia na real. Porque se eu fizer alguma coisa errada, eu sempre gostei daqueles que chegaram para mim e disseram, Sérgio, isso aí está errado. Se hoje eu guardo o calendário lunar solar, foi depois de quase 3 anos de briga com muita gente, porque isso não era difundido, aí de repente começou a ser. Porque eu fazia perguntas, é claro, eu quero saber tudo, eu quero saber como. E as pessoas se bananaram todas, não sabiam explicar o calendário. Não davam sentido à explicação. E eu cheguei a debater isso quando eu tinha a minha Beit, que foi a última coisa que eu tive, onde eu reunia pessoas, 16 pessoas, e nunca tinha 16 cadeiras. E o púlpito para mim, eu nunca enchia as 16 cadeiras. Mas eu discuti com muita gente que vinha nos visitar, por causa do nosso site antigo. E muitos vieram com essa história, do calendário lunar solar, e eu não aceitava, entendeu? Porque eu fazia perguntas e a pessoa não sabia responder. Você tem que entender, você tem que sentir segurança naquilo. E tem que perceber que você cometer um erro, tipo guardar o Shabat no sábado, porque ninguém conseguiu lhe transmitir de forma correta quando é o Shabat, ou como funciona o calendário, feito pelo nosso Pai, não lhe tira, Você ainda está na ignorância, porque você não entendeu. E é interessante porque eu já tive debate sobre isso na minha casa. Eu digo minha casa porque sempre foi ao lado ou atrás, o salão que a gente se reunia. Eu já tive debates assim depois da reunião, de 1, 2, 3 horas com pessoas que vieram tentar me mostrar o calendário lunar solar. Mas no fim eu acabei em 15 minutos de ouvir uma pessoa falando no Hangout, Marcos Grano no caso, e ficou só uma dúvida que eu liguei para ele assim que acabou o Hangout, perguntei, e quando ele respondeu, ele cobriu a minha dúvida com o conhecimento. E aí eu disse, a partir de agora eu guardo o Shabat no lunar solar. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Às vezes vocês veem, eu colocar, por exemplo, até vídeo, de certas pessoas e falar um monte, Muita gente pode achar assim, nossa, o Sérgio está, criticando
o Sérgio está julgando, o Sérgio... Meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa. Quando eu chego ao ponto de colocar na página do Face coisas contra alguém, é porque aquilo tudo é comprovado. Tá? Eu tenho as provas. Eu não jogo as palavras no ar. Mas para voltar para o nosso estudo, como eu estava dizendo, 4 mandamentos são para o Pai, 6 mandamentos para o próximo. Então, isso faz com que o Mashiach tenha dito: o primeiro mandamento, o grande mandamento, é amar a Yahu acima de todas as coisas. Aqui está mais especificado ainda em Êxodo 20, capítulo todo. É um capítulo de 16 versículos. E a partir da guarda do Shabat, que é o último mandamento que ele fala a respeito do Pai, vem os mandamentos que nós temos que cumprir perante as pessoas em geral. Eu vou dizer assim porque o teu próximo é uma coisa diferente de pessoas em geral. Tá? Como disse o Shaul, trate bem todo mundo, principalmente, né, ele diz, os domésticos da fé. Ou seja, aqueles que são do povo, aqueles que compreendem, aqueles que estão se mantendo dentro do que o Pai quer, com certeza nós vamos tratar diferente daqueles que são contrários à vontade de Yahu, é óbvio. Até ele vai fazer isso. E se nós temos que ser santos como ele é, nós não podemos ficar aí, sabe, apalpando a cabecinha de pessoas porque você quer que elas continuem ali. Não. Fez o erro, eu admoesto na hora. Continua no erro, eu admoesto na hora. Continua no erro. O Mashiach diz lá, leiam, capítulo 18 de Matitiá. No final ele chega num ponto que ele diz assim: o considerei como um gentil. Não é isso? Shaul diz: expulse, tire esse inimigo do nosso meio. Então, meus irmãos, o primeiro e o segundo grande mandamento, na verdade, o Mashiach falou com uma pessoa que conhecia as 10 palavras. Tá? Então não existe isso. Se você fala que você é contra, né, seguir os mandamentos, então você está dizendo não para, tipo, honrar teu pai e tua mãe, matar, adulterar, furtar, dar falso testemunho, como é que era o outro lá? Adulterar, né? Além de que, se você é contrário à lei de nosso pai, você é contrário ao nosso pai. Você tem que entender isso. Tá? É que geralmente quem é contrário à lei serve a alguma coisa, qualquer coisa, menos ao verdadeiro. Então é isso que eu queria falar. Nosso recado de hoje é este. Eu desejo um ótimo final de tarde, são 15h39. Ainda é Shabbat, né, até o pôr do sol. Eu desejo a todos um ótimo final de tarde. Espero que estejam tão em paz quanto eu e minha esposa estamos hoje. Eu diria até ultimamente. Não que não tenha tido mais problemas, tenho sim. E como tenho. Mas se nós passarmos a encarar os problemas que surgem na nossa vida como degraus que nós temos que subir,
para atingir alguma outra coisa, como provações mesmo que o Pai faz, testes. Você passa por esses testes, por mais dolorido que seja, em paz. Shalom, Shabbat Shalom. Até amanhã. Beijo na testa e no coração. Fui.